Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam vendo e ouvindo direitinho. Passamos uns dias aí meio de molho, mas já estamos bem melhor, né? Graças a Deus. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Quem puder ajudar a compartilhar, pessoal, porque muitas pessoas não devem estar sabendo, né, que a gente está aqui agora ao vivo. Então, se vocês puderem ajudar a compartilhar no Facebook, no WhatsApp, né? Isso ajuda bastante a chegar até o pessoal, tá? Estou melhor sim, Bárbara, graças a Deus. Isso aí, né? A gente tenta ficar bom o mínimo para a gente poder fazer os estudos, porque fazendo os estudos a gente consegue ficar melhor ainda, né? Com a energia de vocês aí, com o auxílio, né, de todos. Isso ajuda bastante, né? Bom dia a todos, Graça Barbosa, um abraço, Amélia Silva, Reilane, Gabriele, Isaura, Bárbara, Vera Costa, Dorinha, Leila, Gorete, Deise, bom dia. Muito bem, pessoal, 9 horas, né? Vamos começar então, né? Vamos fazer a nossa prece, nos preparando. Senhor Jesus, novamente, Senhor, estamos juntos, graças ao teu auxílio, ao auxílio dos amigos espirituais. Que as tuas bênçãos possam recair sobre todos nós, sobre os nossos corpos, sobre as nossas almas, sobre os nossos lares e sobre todos aqueles que estão em torno de nós, que necessitam, todos aqueles que estão também distantes de nós, sejam parentes, amigos ou desconhecidos. Mas que a tua misericórdia saiba encontrar os infortúnios ocultos que estão por toda parte e que a tua energia benéfica possa chegar até essas pessoas, levando a informação da saúde, levando a informação da paz, levando o equilíbrio, a harmonia, a fé, a esperança, a alegria, a renovação, que todos nós possamos aproveitar desses minutos que passam tão rápidos para fixarmos o máximo de luz em nossas almas, para expandirmos a presença do bem dentro e fora de nós, para que todos aqueles que estejam no plano espiritual necessitados possam também encontrar um referencial de luz nas tuas palavras, nos ensinos dos espíritos amigos, para que todos possamos nos ajudar mutuamente. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o nosso grupo e todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, o material gravado, que todos sejam abençoados. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então dar sequência, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias da semana, né? De segunda até sexta-feira. Normalmente nós fazemos segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E de quarta-feira às 9 horas da manhã. Por isso que nós estamos aqui. Quem puder nos ajudar compartilhando o estudo, né? Curtindo, todos aqueles que puderem ajudar na expansão, né? Dos benefícios que esse estudo pode ter, nós agradecemos, tá? Então vamos lá, né? Todas as quartas nós estamos aqui com o estudo do livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, através da médium Célia Xavier de Camargo, né? A Célia é minha mãe, o César
é um jovem que desencarnou na cidade que nós morávamos no Paraná e filho de um casal, amigo nosso, que participava da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e veio a desencarnar com câncer. Ele conta então a chegada dele ao plano espiritual, as vivências que ele teve em contato com outros jovens no plano espiritual, né? E os trabalhos realizados conjuntamente com os encarnados, com a casa espírita. Tá? Nós estamos aqui no momento, se vocês se recordarem, né? Nós estamos no momento em que os jovens, eles precisavam, os espíritos, né? No plano espiritual, os jovens do plano espiritual queriam começar um grupo mediúnico de jovens, utilizando o pessoal da Mocidade Espírita, Caibar Schutel, que é o do grupo que nós participávamos na época, né? Lá em Rolândia, no Paraná. E aí chamaram todos os participantes numa reunião à noite, onde foi apresentado o projeto, até porque o nosso grupo já estava maduro, né? Os integrantes já com bastante estudo, com uma vivência já de muitos anos na casa espírita, né? Pessoas equilibradas, né? Então os espíritos achavam que havia condição, né? E aí eles então fizeram uma reunião à noite, né? Nos apresentaram um projeto e depois ficaram aguardando para ver o que que nós iríamos lembrar da reunião, as decisões que nós iríamos tomar, porque é uma semeadura, né? Eles nunca sabem exatamente como que nós iremos lidar, né, com os apelos que eles fazem a nós, com as ideias, com as sugestões, né? Porque aquilo fica no nosso inconsciente. Quando a gente acorda, a gente não lembra com clareza o que foi feito na madrugada, à noite, né, no plano espiritual. Mas aí eles chegaram no final de semana, passado alguns dias, e aí nós estávamos conversando com os jovens no domingo, né? Os jovens da Mocidade Espírita, e perguntando se eles não queriam formar um grupo, né? Que a gente poderia formar um grupo, tal, mediúnico, escolher um dia, né? E todos participarem, todos que estivessem em condições, né? E aí eles aceitaram, até porque já tinham também dentro de si a, a lembrança vaga, né? Daquilo que nós conversamos com a espiritualidade à noite, né? Então eles aceitaram e aí nós começamos. Nós pegamos o dia da terça-feira, né? Às 8 horas da noite para fazer a nossa reunião, né? Então a reunião de terça ficou sendo. Porque de quarta e sexta eram as reuniões de desobsessão, que a gente já participava, eu já participava, né? Mas aí na terça-feira nós fizemos esse grupo com os jovens, né? E aí a gente começou estudando o diálogo com as sombras, né? Fazendo o evangelho, e outras obras de estudo mediúnico, né? Com o tempo e tal. Como qualquer grupo mediúnico, né? Certo? Então vamos lá, começando aqui só para a gente se localizar, né? E assim iniciamos uma nova etapa em nossas vidas. Com a anuência de nossos mentores, desligamos-nos de uma parte das atividades que nos estavam afetas, tendo em vista o acréscimo de responsabilidades que assumimos com a execução do projeto Exercício Mediúnico, agora em pleno vapor, né? O projeto Exercício Mediúnico, né? Porque era um exercício, né? Muitos estavam tendo contato a primeira vez com as reuniões mediúnicas, né? Nosso grupo era pequeno, na verdade, né? Eu até já falei para vocês, né? Era eu, meu irmão, minha mãe, é, um rapaz, o Celso Pedro, o Jefferson, a Viviane. Nós começamos, né? Começamos com esse grupo, né? Aí depois meu pai parou, porque ele já tinha outras duas reuniões, né? Minha mãe continuou, e aí outras pessoas foram surgindo, né? O grupo foi se fortalecendo com o tempo, né? Ok? Vamos lá. E não pensem que é fácil ou coisa de somenos importância. Para que a reunião funcione a contento, temos muito serviço.
Desavisadamente, alguém pode julgar que o trabalho se resume naquelas poucas horas semanais em que os encarnados se reúnem para o intercâmbio com a espiritualidade. Nem pensar, né? Então, você separa, por exemplo, uma hora e meia, uma reunião mediúnica na terça-feira, que é o dia que a gente fazia. Mas o tempo que os espíritos despendem para a reunião não é de uma hora e meia, 2 horas, não é. É muito mais, muito, muito, muito mais do que isso. Para nós, talvez seja, né? A gente vai, reserva aquele horário, aquele dia e vai. Nós fazemos a menor parte. O planejamento, das comunicações, a preparação do ambiente, o acompanhamento de cada um de nós que nós temos durante o dia, durante a semana, os encontros que nós temos à noite, tudo isso demanda esforço da espiritualidade, muito esforço, muito, muito, muito esforço. Uma equipe grande demanda muito planejamento. Nós que por vezes temos uma imagem até simplista do que são as reuniões mediúnicas, né? Elas demandam muito esforço da espiritualidade, né? Por isso que eles até deixaram outras atividades que eles tinham para cuidarem dessa especificamente, porque era um trabalho de grande responsabilidade, né? Durante a semana, as atividades são intensas, são escolhidos os casos para atendimento. Cada comunicação que terá, né? Os casos são escolhidos a dedo, conforme a possibilidade do grupo, conforme a disponibilidade do próprio espírito necessitado. Nem todos estão em condição de se comunicar. Os que se comunicam, na verdade, são a menor parte. A maior parte dos que são ajudados nem vem a se comunicar conosco. Vamos supor que a gente tenha lá 5 comunicações, 10 comunicações, depende do grupo, depende do tamanho, depende a dinâmica da reunião, né? Não são apenas aqueles 5 ou aqueles 10 espíritos que foram auxiliados. Aqueles foram os que se comunicaram. Muitos foram auxiliados só de observarem a reunião, de serem tratados ali pela espiritualidade. Que não havia condição, não haveria condição de todos se comunicarem. Às vezes você tem lá 50, 100 pessoas em torno da reunião necessitadas. Não vão se comunicar todas. Não há essa possibilidade no grupo mediúnico, né? Mas todos de alguma forma se beneficiam. Entendeu? Então, não apenas os que se comunicam, mas também, principalmente os que não se comunicam. Tá? A Bárbara deve ter uma movimentação muito grande, sim. A sala de reunião mediúnica é comparada a uma UTI, é comparada a uma sala de cirurgia, é comparada a um local especializado, com aparelhos especializados. Toda a proteção do centro, a proteção do ambiente ali onde vai se realizar a reunião, a preparação de cada um de nós, a preparação dos comunicantes, é muita atividade, né? É preciso muito empenho dos bons espíritos para que tudo dê certo. O resultado final, harmonioso, positivo, produtivo, é o resultado de uma grande parcela, 90% são os espíritos que fazem. A gente faz a menor parte, entendeu? Então, eles selecionam os casos, né, para o atendimento. Recebemos pedidos de socorro de desencarnados e de encarnados, preocupados com os familiares ou amigos em dificuldades. Aí vem os pedidos de intercessão, né? Então, a equipe desse grupo, por exemplo, né, desse grupo dos jovens e tal, começa a receber os pedidos de desencarnados, de espíritos que querem auxiliar, às vezes, outros espíritos já desencarnados, que estão no umbral, que estão em sofrimento, suicidas, morreram por causa de overdose, de acidente, né? Ou ajudar familiares que estão encarnados, amigos, pessoas que eles sabem que estão encarnadas com dificuldades,
estão passando por processos de obsessão espiritual, desarmonia familiar. Aí eles querem ajudar. Então eles solicitam o apoio de um grupo mediúnico, né? Onde o caso vai ser avaliado, né? As possibilidades, como é que vai se fazer o auxílio, quem que eles vão auxiliar, o espírito tem condição de receber o auxílio, então tudo isso vai ser analisado, né? Tá? Não apenas os jovens do plano espiritual receberão o auxílio, mas todos aqueles que estejam ali ligados a cada caso que o grupo recebe, né? Então é um trabalho muito meticuloso, muito trabalhoso, né? Orações intercessórias chegam às esferas mais altas e são encaminhadas para os locais de atendimento mais próximos, ou para onde existe mais possibilidade de atendimento na crosta. Então, vamos pensar que um de vocês estão assistindo aí, vocês façam um pedido e olha, ajuda fulano de tal, não sei o que, né? Está precisando de ajuda, já desencarnado ou encarnado, mas está precisando de ajuda. Um jovem que está meio desorientado, tá? Esse caso, ele vai chegar até o departamento lá do plano espiritual, né? A região lá onde eles vão selecionar os pedidos, tá? E vão encaminhar as solicitações para os grupos, por exemplo, que estejam mais próximos da, da- da- do caso em vista, do caso que eles querem ajudar. Então, se, por exemplo, se alguém pede por alguém aqui de Campina Grande, aí o pedido vem aqui para algum grupo aqui da região, né? Então, por quê? Porque é alguém que está mais próximo do caso. Então, os espíritos amigos vão tentar chegar até aquela família através de encarnados, através de pessoas que vão no centro, que participam de reunião mediúnica, que possam ajudar. Eles vão dar um jeito de fazer aquele caso chegar até o conhecimento de algumas pessoas para que possam encaminhar o auxílio. É toda uma rede de apoio, né? Que começa lá de um pedido, de uma oração. Entendeu? Então, se é alguém lá de São Paulo, então eles vão procurar algum grupo lá de São Paulo, vão encaminhar aquele pedido lá para aquela região mais próxima da família, para que tentem encaminhar aquilo da melhor forma, né? De uma forma mais produtiva, tá? A Bárbara colocou no centro onde frequento temos a caixinha de vibrações, né? Caderno de preces ou o que sejam, né? Que funciona como um pedido já local ali, né, do próprio pessoal do centro, né, faz as solicitações já para os espíritos amigos, ali mesmo na casa espírita, quer dizer, um pedido local ali para os espíritos que estão ali, que vão se esforçar para ajudar cada caso. Porque quem está indo no centro está demonstrando a boa vontade de se melhorar, de se tratar, está pedindo auxílio da espiritualidade, eles se desdobram para tentar auxiliar, até para demonstrar para as pessoas que vale a pena buscar, que vale a pena participar, que vale a pena assistir palestra, vale a pena estudar, né? Então eles tentam realmente demonstrar isso através do auxílio que eles dão. Eles vão poder fazer tudo? Não. Eles vão poder ajudar todo mundo? Não. Eles vão poder mudar situações de uma forma mágica? Não. Mas eles vão fazer todo o esforço por atenuar situações, por mudar aquilo que for possível mudar. Muitas vezes, aqueles casos que vocês colocam, né, na caixinha de vibrações, no caderno de preces, começa ali com, né, você vai colocando o nome das pessoas, daqui a pouco a ajuda vai sendo tão grande, daqui a pouco conseguem trazer a família ali para o centro. Daqui a pouco se torna viável esse ou aquele ir participar, assistir palestra, tomar passe, né? Muitos começam assim, né? Primeiro são objetos da intercessão, depois, quando a situação vai melhorando um pouco mais, eles vão conseguindo chamar para a casa espírita, né? Seja pela boa vontade e cooperação da equipe, seja pela sintonia com os médiuns, seja pelo trabalho simples, mas responsável e perseverante realizado pelo grupo, né? Então,
As orações são feitas, os pedidos são feitos e são encaminhados aos grupos, e aí vai depender da boa vontade de cada equipe, vai depender da sintonia com os médios, vai depender de um monte de coisa, né? Da capacidade dos grupos de auxiliarem, né? Da boa vontade de auxiliarem, tá? Então, isso é bem importante, né? No nosso caso, a prioridade é para jovens desencarnados com dificuldade de adaptação, ou para socorro àqueles que, por terem sofrido morte física violenta, não estão ainda conscientes do seu estado, ignorando que já fizeram a grande viagem, né? Então a prioridade era para os jovens ou para aqueles, né, é, que, que estão com dificuldade de adaptação ou sofreram morte violenta, né? No caso, a prioridade para jovens, não que atendesse só jovens, né? Mas a prioridade era para jovens. Pela natural sintonia, né? Com os membros da equipe e tal. Para tornar mais viável o trabalho a ser desenvolvido, atendemos também as entidades vinculadas aos companheiros do grupo, sempre que surge a oportunidade. Então, aqui está uma coisa importante também que a gente precisa considerar, é que os primeiros auxiliados numa reunião mediúnica são os próprios participantes da reunião mediúnica. São os primeiros a serem auxiliados em qualquer grupo mediúnico. Por quê? Porque primeiro os próprios elementos precisam estar suficientemente equilibrados, né? Suficientemente harmonizados para poderem expandir o auxílio para outras famílias, para o pessoal que chega ao centro, para todos que demandam essa ajuda. Mas primeiro, os próprios participantes têm que ser ajudados. Eles precisam ter condição para ajudar. Eles precisam de ajuda. Então, sempre que possível, como o César fala aqui, se comunicavam espíritos ligados a nós, ligados pelo passado, pelos débitos que nós temos, para que nós pudéssemos ir nos tratando, vamos dizer assim, auxiliando aqueles mais ligados a nós, que pesam na nossa economia mental, emocional, física, familiar, profissional, né? Para que nós estivéssemos bem suficientemente para poder ajudar outros casos, entendeu? Não adianta a gente tentar ajudar todo mundo e os membros da equipe não estarem bem, estarem obsediados, perturbados, entendeu? Certo, pessoal, ok? Então, os primeiros auxiliados são os próprios participantes dos grupos. E aí está uma coisa bem interessante, né? Porque esse é um dos motivos que faz com que a reunião mediúnica seja tão terapêutica. Porque a tua boa vontade de ajudar, a gente vai para ajudar, a gente acaba sendo mais beneficiado do que a gente ajuda, né? Porque os espíritos nos cuidam muito, nos tratam, nos ajudam para que nós fiquemos bem suficientemente para poder ajudar, né? Então é natural que seja assim, né? O trabalho é de dentro para fora, né? Naturalmente, fomos aos poucos introduzindo as atividades mediúnicas como preparatório e adequação dos membros do grupo, e até para que os companheiros encarnados ficassem conhecendo a equipe espiritual com a qual iriam se relacionar daqui por diante. Então, o que aconteceu? Começou a acontecer uma coisa diferente do que eram as reuniões, do que eram as reuniões mediúnicas outras que a gente participava, né? Com o pessoal já mais com mais idade ali no centro, né? Era um trabalho mais formal, era uma relação mais, né, mais formal, né? Mais ou menos, a gente pode dizer isso, né? É, no grupo da terça-feira, o contato começou a ser diferente. Começou a ser um contato mais vivo, mais vibrante, mais espontâneo, né? Com comunicações de uma característica diferente, porque eram os jovens do plano espiritual.
né? A atitude deles era um pouco diferente dos espíritos mais formais, mais, né? Não que fosse bagunça de forma alguma. Sempre foi o trabalho elevado, sempre foi um trabalho respeitoso, né? A minha mãe ali, como a médium principal ali do grupo, uma pessoa experimentada, uma médium, né? É, mas os espíritos da equipe espiritual começaram a se apresentar, como o César disse, até para que nós pudéssemos conhecer cada um deles, ou alguns deles, porque nós não viemos a conhecer da equipe toda, né? Mas pelo menos alguns deles a gente teve contato, um contato maior, né? Isso era bom, né? Porque a proximidade começou a ser muito maior, né? Do grupo material com o grupo espiritual. Isso era um pouco diferente das outras reuniões. A Roseli colocou: todos os componentes de uma casa espírita podem ser convidados para as reuniões mediúnicas da casa ou há restrições? Então, Roseli, todos podem participar, a princípio, todos podem participar de um grupo mediúnico. Agora, não há restrição a priori, vamos dizer assim, né? Isso a reunião mediúnica é para todos aqueles que queiram ajudar, que queiram aprofundar, né, as experiências no contato com o plano espiritual, tal. Só que a gente vai dando um tempo, à medida que as pessoas vão chegando à casa espírita, a gente vai dando um tempo para as pessoas irem se adaptando mais ao grupo dos participantes do centro. As que chegam mais sem conhecimento, sem vivência nenhuma, elas vão se adaptando ao conhecimento espírita, às vezes até se tratando, em grande número de casos, se tratando primeiro, e até mesmo a mediunidade que a pessoa traga, que ela já vem para a casa espírita já incorporando, que ela já vem sentindo um monte de coisa. Por exemplo, eu vou atendendo particularmente, eu vou atendendo individualmente, e às vezes até atendendo mediunicamente, mas individualmente, e orientando a pessoa para que ela tenha informações básicas, para que ela tenha instruções básicas de como lidar com a mediunidade, como se equilibrar. Então, esse período de adaptação, de conhecimento do espiritismo, que varia de pessoa para pessoa. Eu não gosto de tratar todo mundo igual, né? Usar a mesma régua para todo mundo. Eu gosto de tratar a individualidade conforme a necessidade de cada pessoa, né? Porque cada pessoa é um universo diferente, tem necessidades diferentes, né? Então a gente vai conforme o caso, pode demorar mais ou menos para a pessoa ser introduzida num grupo mediúnico, conforme a vontade dela e conforme as necessidades que ela demonstra também, entendeu? Então, mas a princípio é acessível a todos, só que eu gosto de conhecer cada pessoa, entender os casos, né? Para que a inserção da pessoa no grupo mediúnico seja uma inserção produtiva, seja uma inserção equilibrada, seja uma inserção terapêutica, né? Então a gente não faz nunca nada aleatório assim. E vamos convidando as pessoas, não, e vamos participar, e vamos que vamos, não. Esse oba-oba, essa coisa, eu não gosto. E é muito inseguro isso, né? Eu também não gosto de reuniões absolutamente fechadas, no sentido assim, é aquele mesmo grupo, passa 20 anos, 30 anos, tá aquele mesmo grupo lá fechado, não entra nem sai, né? Eu também não sou a favor desse tipo de situação. As reuniões elas precisam respirar, elas precisam se renovar, entendeu? E elas precisam estar um pouco mais próximas da necessidade também. Então eu achei um meio termo aí que tem funcionado muito bem no contexto da casa espírita, né? A gente tem podido atender muita gente, sempre tem médiums chegando, sempre tem pessoas novas participando, mediunidades aparecendo, né? A reunião se renovando e o centro ganha muito com isso, o funcionamento da casa espírita, entendeu? Porque ela acaba tendo uma função realmente terapêutica para as pessoas que precisam, embora tudo isso que eu tenha falado, né? Então, o tempo
de adaptação ao centro, de afinização com as pessoas, com conhecimento, ali varia de pessoa a pessoa, tá? Então a gente vai tratando cada caso de modo particular. E o estudo sempre, né, pessoal? O estímulo ao estudo sempre, né? Isso não para nunca, né? A gente está sempre estimulando ao conhecimento, né? Ao aprimoramento. Então eles começaram a se comunicar para, né? Agora só uma coisa, só completando que eu, por exemplo, pessoas muito afeiçoadas ainda aos vícios, ao fumo, à bebida, principalmente, né, que são aqueles mais facilmente detectáveis e a gente interdita, a gente não permite que participe, entendeu? Então, se a pessoa, né, está muito ligada ao alcoolismo, por exemplo, muito ligada ao fumo, ao uso do cigarro, primeiro ela vai ter que se equilibrar nesse sentido para a vida participar. O uso de outras drogas, não. Então, primeiro passa por um tratamento, uma desobsessão, até para ir saindo da vampirização, saindo do, para que tenha condições mínimas de poder ajudar e ser ajudado, né? Mas são patamares que a pessoa tem que ir conquistando, entendeu? A gente tem que oferecer um mínimo de condição para a equipe espiritual, a gente tem que oferecer um mínimo de equilíbrio para o grupo material e espiritual, para que a nossa inserção ela seja terapêutica sim, mas seja também produtiva para o grupo, entendeu? Então, até por que não? Por causa dos fluidos que a pessoa exala, que a pessoa irradia, entendeu? É por causa das energias que a pessoa irradia, entendeu? Em tudo, né? Em tudo nós precisamos, seja for ser contratado por uma empresa aqui na Terra, por qualquer coisa, você tem que oferecer um mínimo de condição para aquilo que você está se candidatando, não é? Você tem que ter um currículo mínimo ali, dependendo do que você quer fazer, você tem que ter uma condição mínima de conhecimento, de equilíbrio, de responsabilidade, de disciplina, né? Você tem que oferecer uma qualidade mínima ali para você ser admitido. A questão da reunião mediúnica também, entendeu? Então não dá para a gente tratar de qualquer forma, não. Né? Então as pessoas passam, esse período de adaptação à casa espírita é um período de tratamento. É um período em que a pessoa vai sendo desobsediada, a pessoa vai, conforme o esforço dela, né? Nós temos que ter um esforço de autodomínio, de autocontrole, de auto-melhoria. Entendeu? Não adianta a gente que, mas eu vou participar da reunião mediúnica porque lá eu vou ficar melhor. Em termos, né? Pode ajudar muito a reunião, só que o esforço começa da pessoa dela se equilibrar, né? Não dá pra gente transferir tudo para reunião, né? Certo. O João Franco, todo fumante alcoólatra são 100% vampirizados? Não tem jeito de você dizer 100%, 50%, 60%, né? Não tem como usar porcentagens para isso. O que tem é que a pessoa vive esse vício, enquanto ela vive esse vício, por exemplo, eu não vou colocar um fumante para aplicar passe. Que qualidade que eu vou oferecer para uma equipe que pretende auxiliar na saúde de outros? Que qualidade que a Casa Espírita vai oferecer, qualidade de vibração que ela vai oferecer mantendo uma equipe de pessoas fumantes que vão supostamente trabalhar para a saúde dos frequentadores do centro? Que qualidade de ectoplasma, de fluido nós vamos oferecer para as pessoas? Não tem sentido nenhum, né? Se você está querendo levar informação da saúde, as energias da saúde, os pensamentos da saúde, os comportamentos da saúde, aí tá lá o médium passista lá cheirando, exalando cigarro, exalando nicotina. Ou então, você vai tomar um passe lá, tá o cidadão exalando álcool.
Que os próprios espíritos falam, né, na obra do André Luiz, falam que as emanações do álcool, eles falam até que a pessoa não deveria nem entrar na sala de passe, mesmo quem fosse tomar passe. O André Luiz fala isso no livro Conduta Espírita, que a gente deve interditar a presença de pessoas alcoolizadas na câmara de passe. Ele fala, às vezes a caridade pede que a gente tenha que auxiliar. Isso acontece muito com atividades assistenciais, né? Quem já trabalhou em regiões assim mais precárias, trabalhos assistenciais, sabe que é difícil, porque sempre tem lá um ou outro lá que está meio alcoolizado, que tá, né? Você acaba tendo né? Que aplicar o passe, a pessoa está lá exalando aquele. Os espíritos falam que são fluidos venenosos. Acaba prejudicando até os outros que estão tomando passe, os outros, né? Então, mas às vezes a gente tem que lidar com isso, né? Só que eu estou falando para vocês entenderem que os espíritos ajudam sempre, mas tem algo que é nosso, que nós precisamos também nos ajudar. Tem uma disciplina que nós precisamos nos impor, até para que a gente vá tendo cada vez mais ajuda, conforme a gente mais se ajude também. Entendeu? Ok. Então, né? Os espíritos são muito caridosos conosco. Só que nós temos que aprender a dar menos trabalho para eles, né? Porque a gente acaba, né? A gente acaba forçando muito a amizade, forçando muito a barra, né? Ai, ai. Uma vez eu admiti uma pessoa que fumava, eu não costumo fazer isso, mas uma pessoa que estava demonstrando boa vontade e tal. Tinha mediunidade, precisava ajudar, tal. Aí eu admiti a pessoa à reunião mediúnica. Até já contei isso para você. Aí, com a seguinte questão que eu coloquei para a pessoa, falei, olha, eu vou admitir você à reunião mediúnica, mas com uma condição. Você vai trabalhar para ir diminuindo o seu uso. Progressivamente você vai trabalhar para diminuir o seu uso. Porque a gente não pode manter isso indefinidamente. Nós vamos te ajudar, vamos dar todo o apoio, mas você vai fazer a sua parte. Só que o tempo foi passando e a coisa não foi mudando. E aí tinha dia que a pessoa chegava que ninguém aguentava. E o pessoal da reunião toda ali, aquele cheiro de cigarro no ar, a pessoa chegava e aí perturba todo mundo. Aí chegou um dia que ninguém aguentava mais, eu fui conversar isoladamente com a pessoa após a reunião. Falei, escuta, nós combinamos assim, assim, assado. Só que não é o que está acontecendo. Então, agora eu vou colocar para você. Você quer a reunião ou o cigarro? Aí a pessoa optou pelo cigarro. É uma opção, a gente respeita. A gente respeita, né? Mas a pessoa optou por falar, ah, não, eu opto pelo cigarro. Eu falei, então, seja feliz, que Deus te abençoe, mas não dá, desse jeito não dá. Nós não temos, por querer ser bonzinho, nós não temos o direito de sermos injustos com toda a equipe, até com os espíritos amigos, com toda a equipe material. E o bonzinho ele faz isso, ele quer ser bonzinho com uma pessoa e acaba sendo ruim com todo o resto. É isso que o bonzinho faz. Então a gente tem que ter responsabilidade e vamos querer ser bons com o grupo todo, com a equipe espiritual, com a equipe material, vamos ser justos. Inclusive, se nós atendemos espíritos muito necessitados, nós precisamos dar condições para que esses espíritos muito necessitados se comuniquem e tenham o auxílio. Não podemos deixar que uma pessoa perturbe todo um trabalho, né? Então é isso, pessoal. A gente tem que ser bom, mas a gente ser justo, né? Não adianta querer ser bom com uma única pessoa, né? O João Franco, que triste optar por algo que não é saudável. Teve uma grande chance, exatamente. As chances vêm, João, e elas vão. E cabe a nós agarrarmos aquilo que vem. Cabe a nós nos agarrarmos ao que surge. Entendeu? Né? Eu vou dar uma outra.
vou dar uma outra ideia para vocês aqui. Quando nós começamos, em 1978, nós começamos na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, os fundadores do grupo eram duas pessoas, um médico, o Dr. Luiz Carlos Pedroso, a sua esposa, Dona Luzita Pedroso, Maria da Luz Pedroso, pessoas queridíssimas, assim, hoje os dois já no plano espiritual, né? Os dois eram médiums muito ostensivos, né? E o grupo novo, eles faziam reunião mediúnica, e o Dr. Luiz estava como doutrinador, mas ele tinha muita mediunidade. Ele não dava para ser doutrinador. Porque eles estavam precisando de alguém que fosse doutrinador. Alguém que fosse mais frio mediunicamente, que pudesse fazer o intercâmbio com os espíritos, né? Porque tem que ser assim, né? Então, o que que aconteceu? Nós estávamos chegando, né? A minha mãe primeiro, aí meu pai, a gente, né? A gente estava chegando na casa espírita, os meus pais já se conheceram no espiritismo desde jovens, lá em Marília, São Paulo, né? E só que meu pai foi transferido para a cidade, para Rolândia, né? De Marília para Rolândia. Ele tinha criado uma faculdade em Rolândia, uma faculdade de Ciências Contábeis, né? A FACAR. E era diretor dessa faculdade e durante o dia trabalhava no Banco do Brasil, né? Só que eles estavam meio afastados do espiritismo, né? Então a gente estava numa cidade nova há poucos anos e a gente não tinha ainda uma casa espírita que a gente participasse. Eu tinha 8 anos de idade, meus irmãos um pouco mais, tal. E aí a gente foi se aproximando do centro e meu pai tinha experiência com reunião mediúnica, tinha experiência com doutrinação, né? Só que meu pai estava com um problema. Meu pai estava bebendo muito. Meu pai estava bebendo muito. A gente era criança, né? Mas se alguém perguntasse, onde é que está o seu pai? Fala, deve estar no bar, né? Porque a ABB, Banco do Brasil, então o pessoal bebeu muito, assim, o pessoal, né? Qualquer coisa da churrasco, da festa, os tempos áureos lá de ABB, o pessoal bebia muito, né? E era todo dia, né? Meu pai é uma pessoa muito boa, hoje desencarnado no plano espiritual, né? Mas ele estava bebendo muito, né? E E aí o Dr. Luiz e a Dona Luzita convidaram ele para doutrinar. Só que meu pai estava naquela condição, né? Já estava naquele ritmo lá de bar, após o trabalho, bebendo muito, né? Só que meu pai aceitou. Olha a temeridade, né? Aí meu pai aceitou, né? E aí ele conta, meu pai contava até achando graça da situação, né? Mas ele conta que nos primeiros meses em que meu pai participou, só se comunicava espírito alcoólatra. Era um tal de se comunicar gente ali, ligada a bar, ligada a coisa. Por quê? Porque os espíritos primeiro estavam tratando ele. Isso eu falo, né, com toda tranquilidade. Primeiro, os espíritos sabendo do potencial do meu pai, eles estavam tratando ele. Então os médios ali, estava todo mundo ali recebendo os espíritos que estavam em torno do meu pai, né? Só que ele fez a parte que lhe competia. E ele parou totalmente de beber. Nunca mais. Era só refrigerante, era só. Nunca mais. Vocês entendem a diferença? Por isso que eu estou dizendo, né? Que não é que você tem que ser absolutamente inflexível, não é essa a questão. Você tem parâmetros, mas você tem também atitudes diferentes conforme o caso. Era o ideal meu pai participar? Ainda ligado com a questão do vício? Não era o ideal, mas era o possível naquele momento. Era o que tinha. E era preciso tratá-lo. Então foi a forma de tratá-lo e depois ele se transformou num pilar dos trabalhos no centro, né? Foi um apoio para mim, foi meu grande instrutor, né? E outras pessoas também. Meu pai se tornou um exemplo em termos de doutrinação, em termos de. Entendeu?
parou totalmente com a bebida, né? Fez muito bem a muita gente a vida inteira, trabalhou incansavelmente no tratamento de obsediados, entendeu? Mas ele teve que passar por um período de. Só que ele se esforçou, entendeu? Ele se esforçou, ele fez a parte dele. Tem pessoas que não estão muito afim de mudar, elas querem ser admitidas aos trabalhos, elas querem ser admitidas às funções, mas elas não querem fazer o esforço por se renovarem. Elas não querem fazer o esforço por abrir mão daquela sua atitude negativa, viciosa, né? Tudo isso exige esforço, tá? No caso dele, ele se esforçou, tá? Ele renunciou ao vício para poder ser um trabalhador digno da posição em que ele foi colocado. Os espíritos não esperam que a gente seja perfeito para a gente ser um trabalhador. Eles querem que a gente, pelo menos, comece e tenha boa vontade de se aprimorar. É isso que eles querem. Né? Então, nenhum de nós chega perfeito para o trabalho, chega todo bonitinho. Todos nós chegamos meio arrebentados nos trabalhos, né? Nós vamos sendo admitidos por espírito de compaixão da espiritualidade, né? Só que no meio do caminho nós precisamos demonstrar vontade real de mudança. Senão a gente nem suporta continuar no trabalho. A gente não suporta. A gente acaba não aguentando e acaba abandonando, por falta de condição mesmo. Tá, pessoal? Ok? Né? Acho que faz sentido para vocês, né? Só para não ficar uma impressão errada, porque nossa intenção não é passar uma impressão errada de radicalismo para vocês, de inflexibilidade, não é. Mas a gente tem que ter bom senso, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tá? Então os espíritos começaram a se comunicar, né, se apresentando formalmente, sem prejuízo das atividades normais do dia, em momentos profundamente gratificantes, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Geralmente os espíritos amigos se comunicavam no final da reunião, se apresentando, né, conversando conosco, né, criando laços assim de carinho, né? Então muitos que estão no livro Céu Azul, a gente teve contato, a gente conversou, tinha gravações, eu gravava todas as comunicações, né? Tinha as gravações das conversas que eu tive com eles, tal. Hoje eu já nem sei onde estão mais essas gravações. Nosso grupo na espiritualidade aumentava sempre, acrescido de outros jovens que vinham engrossar nossas fileiras e que, de acordo com a condição espiritual, passavam a fazer parte do projeto, com grande satisfação. Até porque, né, sempre gente desencarnando, indo para o plano espiritual, gente vindo para cá. Então tem uma rotatividade normal também, né, faz parte, né? Assim como na Terra tem uma rotatividade também. Todo dia tem gente nascendo, tem gente partindo. É a vida, né? O movimento da vida, né? Ok. Muitos haviam sido socorridos na casa espírita pelo grupo, chegando em terrível situação de sofrimento. E por desconhecerem a vida espiritual, completamente desmemoriados e inconscientes, ou em outras circunstâncias, julgando-se ainda vivos e fazendo exigências descabidas. Quer dizer, muitos que hoje estavam ajudando chegaram na casa espírita como sofredores. É assim que o grupo também vai aumentando, né? Você vai socorrendo, você vai tratando, você vai atendendo, as pessoas vão melhorando, vão estudando, vão se equilibrando. Daqui a pouco elas vão podendo ajudar. Isso funciona aqui na matéria, funciona no plano espiritual, é a mesma coisa, né? Tá? Só que nesse período de adaptação, né, nesse período de ajustamento, muitos chegam em situação de grande sofrimento, desmemoriados. É uma das coisas, um dos sintomas mais comuns é a amnésia, a perda da memória.
nessa mudança da matéria para a vida espiritual, muitos passam por um período de perturbação em que eles chegam desmemoriados mesmo, entendeu? É muito normal, é muito comum. Então muitos ficam assim, inconscientes, alienados, ou acham que estão vivos na matéria, né? Não sabem que desencarnaram. Então as situações são as mais difíceis, né? E eles fazem exigências, às vezes descabidas, né? Eles fazem exigências, mesmo lá em Céu Azul, ainda fazem exigências, né? Porque não estão ainda muito conscientes do estado deles, né? Retornavam ao nosso convívio profundamente modificados, agradecidos pela ajuda que lhes fora prestada e passando a condição de colaboradores. Muitos desses, inclusive, se comunicavam, nos agradecendo a equipe material pelo socorro que tinha sido dado. E que agora eles estavam trabalhando, agora eles estavam sendo úteis, mesmo de uma forma humilde, de uma forma singela, né? Mas estavam já ajudando, né? Numa coisa ou em outra, né? O que para nós era uma alegria muito grande também. Cada retorno desse que a gente tinha, né? Dessas pessoas que tinham sido ajudadas, né? Para nós era uma alegria imensa, né? Maria Lígia colocou, né? Logo ao acordar, podem não nos reconhecer e só lembrar da encarnação mais marcante. Eles vão lembrar normalmente da última encarnação, da encarnação que eles estavam vivendo na matéria. Quando lembram, né? Porque é normal, eu falei, a amnésia, mas quando não tem essa amnésia, eles lembram de fatos geralmente ligados à última encarnação. Não lembram de fatos de outras encarnações, tá? O lembrar de outras encarnações vai depender mais do tempo no plano espiritual, que eles vão tendo acesso a outras informações, né, do inconsciente que vão emergindo. Mas o normal é lembrar da última e dos vínculos que fizeram parte da última encarnação, tá? Quando lembram, né? Ok? Os casos mais dramáticos e comoventes são os dos suicidas, de longe, os mais infelizes e sofredores da espiritualidade, pelo desrespeito e infringência às leis do Criador, ao darem fim ao próprio corpo, bênção divina que não souberam preservar. Então, por mais que cada um de nós tenha dificuldades aqui na matéria, por mais que a gente esteja sofrendo obsessões, esteja perturbado, por mais nenhum de nós tem o direito de nos autodestruir. Então, tendo o mínimo de consciência do que está fazendo, é lógico que tem casos que não se tem consciência, né? A pessoa está até alienada mesmo e acaba às vezes se matando num processo de alienação mesmo, né? Mas a pessoa que tem o mínimo de consciência do que está fazendo, nenhuma dela tem direito de fazer isso. Né? Então nós não temos direito de autodestruir nosso corpo. Não é nosso. É um empréstimo que a providência divina nos deu por acréscimo de misericórdia. Porque estávamos necessitados no plano espiritual, nos foi dado um instrumento para voltarmos à matéria, para podermos recomeçar. Mas aí a gente começa a querer fugir dos conflitos da vida material. A gente começa a querer fugir das dificuldades da vida material. E aí a gente entra nessa perspectiva autodestrutiva, né? Então é sempre difícil, né? Os espíritos falam aqui que são os casos de longe os mais dramáticos, mais dolorosos, mais comoventes e mais sofredores os dos suicidas, tá? A Bárbara colocou, todos nós vamos lembrar das encarnações passadas ou não necessariamente? Nós vamos lembrar
conforme nós tenhamos condição de lembrar das encarnações passadas, Bárbara. Porque para lembrar com proveito, nós precisamos ter equilíbrio no campo mental, emocional. Então, os bons espíritos não permitem o acesso a recordações que nos induzam aos desequilíbrios profundos, né? Entrando em contato com conhecimentos antigos, né? Então, à medida que a gente vai ficando mais tempo no plano espiritual e que vamos tendo mais equilíbrio, vai sendo possível acessarmos maior quantidade de existências anteriores, tá? Então, isso depende de cada pessoa, depende de cada situação, tá? As pessoas que malbarataram a última encarnação, normalmente elas só têm direito de lembrar da última. Isso quando não perturbam totalmente a própria memória da última. Como eu falei, chegando completamente desmemoriados, alienados, às vezes permanecendo assim durante um largo período no plano espiritual, né? Então a nossa memória depende muito do que a gente fez e do que a gente faz conosco mesmo, né? Com exceção dos suicidas, os mais aflitos e sofredores que temos podido observar são os viciados em drogas. Então, nesse grupo, como é um grupo muito voltado para jovens, nós atendemos muitos que passaram por overdose, muitos usuários de drogas, muitos que desencarnaram por causa das drogas, que é também um suicídio inconsciente, né? Aqui ele está fazendo uma certa distinção, quer dizer, com exceção dos suicidas, os mais aflitos foram os viciados em drogas, os que desencarnaram por causa da droga, que nós estamos acrescentando também são suicidas inconscientes, também se entregaram a práticas autodestrutivas e por isso o suicídio inconsciente, tá? Ok. Lembrando que álcool também é droga, viu? Tá? Por isso que a gente tem falado, né? Com alguma frequência. Álcool é a droga mais antiga e, digamos, a mais prejudicial até hoje do planeta foi o álcool. Que teve mais prejuízos na humanidade até hoje, consequências incalculáveis até hoje, nesses milênios todos de civilização, foi o álcool. E até hoje ainda, né? Propaganda liberada, estímulos, culturalmente, no planeta inteiro, o álcool continua sendo uma droga das mais perigosas, tá? Até porque é estimulado socialmente, né? Aí só para terminar aqui, né? As criaturas que se deixam escravizar pelas substâncias entorpecentes, intoxicadas que estão, sofrem terrivelmente no além-túmulo, né? Até que, compenetradas da necessidade de se libertarem da dependência física, mental e espiritual a que estão jungidas, lutam para readquirir a paz de espírito que perderam, né? Então, os entorpecentes, você pega o álcool, por exemplo, é uma droga depressora. Alexandre, como depressora, se eu fico mais alegre, mais comunicativo, se eu dou mais risada, se eu relaxo, como é que é uma droga depressora? Ela deprime a região nobre do cérebro, né? Eu tenho falado sempre do lobo pré-frontal, que é a região nobre, região mais nobre. Quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente estuda coisas elevadas, nós estamos ativando o pré-frontal. Pois a primeira área que o álcool deprime e que ele anula é a região pré-frontal. Só para vocês terem uma base. E joga a gente lá para as outras regiões, faz a gente despencar lá para as regiões instintivas, que é o primeiro andar. Você tem 3 andares, né? O terceiro, o mais elevado, é o pré-frontal. Aí você tem o córtex motor,
né? Região do segundo andar, e você tem as regiões mais antigas do cérebro, que são as regiões mais atrasadas, que é a região do inconsciente. O, o álcool deprime a região nobre, a região que a gente devia estar ativando, deveria estar subindo, a gente desce. Favorece o desligamento do corpo, abre canais mediúnicos, só que numa sintonia muito baixa. Então favorece vampirização, favorece descontrole, né? Favorece um monte de coisa que não deveria favorecer, entendeu? Ok, pessoal? Né? Os medicamentos psicotrópicos, eles são muito importantes, né? Em diversas situações mentais, emocionais que a gente passa, né? Os medicamentos, quando utilizados de forma correta, como orientação médica, tá? Então, nós não estamos colocando aqui os medicamentos psicotrópicos como qualquer droga ilícita, nós estamos colocando como remédios necessários ao nosso equilíbrio, mas tem que ser usado da forma correta, senão acaba virando também uma droga comum, acaba sendo usado como um entorpecente também, né? Com várias finalidades, quando nós usamos da forma errada, abusiva, né? Sem orientação médica, sem critério. Aí nós estamos usando também as drogas lícitas, né? Os remédios, como verdadeiros entorpecentes. Aí pode fazer tanto mal quanto as demais substâncias, tá? Certo? Então nós temos que tomar esse cuidado, né? O que nós podemos fazer, só para a gente terminar, né? O que nós podemos fazer para eliminar da nossa vida aquilo que notadamente nos seja prejudicial? Se nós pudermos eliminar aquilo que é prejudicial, melhor para nós. Melhor para nossa saúde física, melhor para nossa saúde mental, melhor para nossa saúde espiritual, melhor para nossa saúde emocional. O que nós pudermos fazer por eliminar os hábitos, o consumo de tudo que é prejudicial para a gente, melhor, entendeu? Aí é conforme o desejo de cada um, conforme os limites que cada um impõe a si mesmo, entendeu? A gente vai levando, às vezes, coisas que fazem mal, mas você vai levando. Mas sabe que faz mal. Uma vez, duas vezes por semana, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Mas você sabe que faz mal, entendeu? Então, né? Terá consequências, se faz mal, terá consequências para o corpo e para o perispírito. Se nós mantemos, sabendo que faz mal, nós mantemos isso ao longo do tempo, sempre haverá consequência. Quando a gente faz concessão para uma coisa que a gente sabe que notadamente que é prejudicial, mas a gente fica fazendo concessão, a gente está abrindo um precedente para que isso aumente. Porque as coisas graves, os hábitos graves, as viciações graves começaram pequenas. Ah, é só uma vez, é só outra, uma vez ou outra. Tudo começa pequenininho. Mas porque você vai fazendo concessão ao pequenininho, você vai dando margem para que aquilo cresça. Todo mundo que hoje é viciado, totalmente dominado pelos vícios, começou a partir de coisas pequenininhas. Ninguém começou já, né? Começou de coisa pequenininha. Começou de uma concessão que foi feita. Às vezes desde a infância. Às vezes o pai já está lá, experimenta aqui, filho, já vai dando um gole de bebida lá. Às vezes a criança já vai experimentando, vai despertando nela, às vezes, um desejo, né? Até um processo químico que ela podia já trazer de outras encarnações, muitas vezes, né? E aquilo vai pequenininho e vai tendo um caráter afetivo, inclusive, porque, meu pai e tal, né? Aí vai virando, quando vê, aquilo vira uma bola de neve, não é? Então, aí que a gente, né, você tem que lembrar
daquele provérbio, né? Cultivas um ato e terás um hábito. Cultivas um hábito e terás um caráter. Cultive um caráter e terás um destino. Tudo começa do ato. Se você permite que aquele ato se reproduza, você transforma num hábito. Quer dizer, aquilo já virou, vai crescendo, né, Edson? Vai crescendo. Então aquilo vai se incorporando ao seu modo de ser. Ah, mas se é ruim, para que eu vou deixar uma vez? Ah, não, eu vou usar droga, eu vou usar o crack uma vez só. Vou usar cocaína uma vez só. Maconha uma vez só. Tem gente que vai nessa e uma vez que usa já não consegue mais largar. Até o próprio álcool é assim, né? Tem pessoas que têm uma condição genética que você experimenta uma vez, aquilo desencadeia uma reação ali dentro do organismo que desperta o vício, né? A maconha também e outras drogas, entendeu? Então é muito sério isso, né? Por isso que a gente está falando, explicando, porque é muito sério, né? Então aquilo que nós consideramos perigoso, e a humildade nos pede, a humildade nos pede para tomar cuidado. Eu não sei o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Eu não quero nem experimentar para não ver o que eu dou conta ou não dou conta. Eu sei que eu tenho fragilidades. Eu sei que eu não dou conta de tudo. Então, quer saber? Eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar. E aquilo que ofereça risco, eu vou manter longe. Entendeu? É um caminho de prudência, né? Certo, pessoal? Vamos finalizar? A gente termina o capítulo na semana que vem, né? A gente dá sequência aí, tá bom? Então vamos agradecer, né, aos bons espíritos, agradecer a Jesus, Maria de Nazaré, nosso espírito protetor, toda a equipe que nos ampara, que está nos ajudando no desenvolvimento deste livro e dos demais, no desenvolvimento das nossas vidas, no aperfeiçoamento das nossas almas, para que essa encarnação não se perca, para que ao final dela estejamos melhores do que para que quando viemos para cá, né? Então, que possamos, Senhor, fazer esse processo de limpeza do vaso interior, limpeza da mente, limpeza do perispírito, limpeza da emoção, limpeza das energias, do nosso campo vibratório, para que nós elevemos o pensamento e renunciemos às expressões inferiores, sejam elas quais forem, que o nosso discernimento sabe distinguir. Então ajuda no Senhor no fortalecimento da vontade, da decisão, para que as escolhas sejam sempre acertadas, sejam as melhores. E a cada dia a gente possa usufruir de uma felicidade, de uma paz, de um equilíbrio, de uma alegria, de um bem-estar, de uma saúde cada vez maior. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado aí pelas vibrações, obrigado aí pela participação, tá? E amanhã, né, às 20 horas, a gente tem estudo aqui, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui, tá? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.